o Senhor ele foi me conduzindo a palavra, e nós vamos passear em muitos textos aqui, para que a gente entenda que Jesus ele é suficiente nas nossas vidas. Devido à grande velocidade de que as informações acontecem hoje, devido à velocidade de tantas ferramentas, sejam online, seja a título de conhecimento, devido, eu acredito, à facilidade em conhecimento, aquele conhecimento estratégico, aquele conhecimento que não há mais necessidade que você vá para uma biblioteca, aonde você simplesmente joga ali na internet e pesquisa como fazer e faz e vê resultado. Eu acredito que devido a isso, nós temos perdido a sensibilidade de que Jesus é suficiente. Porque eu sei muita coisa, vocês sabem mais ainda, só que pelo que o Senhor ministrou no meu coração, há uma saudade no coração do Senhor devido a tantas ferramentas que nós utilizamos hoje. Porque é quase um que eu não preciso do Senhor. Eu só preciso do Senhor se não der certo o meu método. Eu só preciso do Senhor se não der certo da maneira que eu aprendi a fazer. E vírgula, muitas vezes a maneira que você precisa, a maneira que você faz, é a maneira que Deus te treinou, é a maneira que o Espírito de Deus abriu uma porta de conhecimento para você, é a maneira que o Espírito Santo te conduziu a esse curso específico, só que na hora do trabalho, na hora da prática, nós podemos estar esquecendo do nosso mentor, do nosso mestre, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Senhor não mandou outra pessoa. O Senhor enviou a pessoa do Espírito para morar dentro de nós. A Bíblia vai dizer até que não há necessidade que ninguém nos ensine coisa alguma. O Senhor está estabelecendo com essa palavra dentro do nosso coração um anseio de que eu quero fazer com você. Eu não quero que você receba o conhecimento e saia correndo aí, tentando estabelecer alvos, metas, conquistas de forma aleatória. Eu não quero só participar com você nas suas conquistas. Eu não quero participar com você só quando tiver balões para estourar. Não, eu quero caminhar junto com você. E isso é necessário. Há um anseio no coração do Espírito Santo de Deus para te trazer esse nível de entendimento. E é a respeito disso que nós vamos falar nessa noite, que Jesus, ele é suficiente. O Espírito de Deus, ele faz um registro nas Escrituras, deixa claro de como foi a anunciação da pessoa de Jesus. E a palavra vai dizer que tudo que está escrito é para nossa advertência e ensino. E o Senhor deixa de forma clara, falou, eu vou deixar registrado para que você entenda que Jesus é suficiente. Quero ler Lucas capítulo 1, verso mais adiantado, no verso 30, diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Verso 32, aí ele começa a descrever a respeito de Cristo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Quero ler isso de novo, quero repetir isso. O seu reinado não terá fim. Não depende de mim, não depende de você. A palavra já foi liberada, o reinado, o governo, o domínio de Cristo não terá fim, ponto final, acabou. É um decreto da parte do Deus vivo. O governo dele não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo,
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Atenção no verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tem alguém que tem promessa do Senhor aqui? E é interessante que o anjo diz assim, porque para Deus não haverá. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Sabe o que ele está dizendo? Não haverá. Porque o princípio é que eu e você venhamos a crer na pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, não há impossíveis para Deus realizar as promessas que Ele liberou sobre a mim e sobre a sua vida. Eu quero ler Mateus capítulo 1, verso 20 agora. É quando esse anjo fala com José, pai de Jesus, esposo de Maria. Mateus capítulo 1, verso 20. José estava pensativo a respeito da gravidez de Maria. Isso começou a turbar a mente dele, porque eles não tinham tido relação sexual até esse momento. Diz assim, enquanto ponderava nestas coisas, José pensando, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Jesus. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Olha isso. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Senhor faz a anunciação, deixa registrado para mim e para você aqui agora, depois de tantos anos, para que nós, nesta noite, pudéssemos lembrar pela ação do Espírito Santo de Deus de que existe um plano para alcançar a mim e a sua vida. Existe um processo muito bem desenhado por parte do Deus vivo, antes que nós fôssemos gerados, para quê? Para que pudéssemos ser lavados do nosso pecado, para que pudéssemos ser salvos dos pecados, de uma condenação eterna, para que pudéssemos ter um relacionamento. E o Senhor fala de governo, fala de um nome de Jesus, que ele é filho de Deus, que o Senhor está dizendo, eu enviei o meu filho, porque eu quero ter comunhão com você. Você não era nada. Você não sabia de nada, vivia na sua pura ignorância, e eu enviei o meu filho para ter comunhão com você. É isso que nós precisamos entender. É um nível de amor que o Senhor entregou. Falou, entreguei o meu filho porque eu acredito que o meu filho é suficiente para a sua vida.
O próprio Deus, há mais de 700 anos antes desse contato desse anjo aqui com Maria, ele pega um profeta lá e fala assim: fala e anuncia o meu filho. Isso está em Isaías 9, versículo 1 ao 7. Isaías 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Verso 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Verso 6, porque um menino nos nasceu, aleluia, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meu Deus, dai-nos entendimento, Senhor. O governo está sobre os seus ombros. Maravilhoso Conselheiro está na pessoa de Jesus Cristo, que te está disponível, que nos está disponível. Maravilhoso Conselheiro, ninguém tem esse nome. Ninguém tem esse nome. Maravilhoso Conselheiro, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é suficiente nas nossas vidas. Mas eu estou vendo uma mentoria aqui, uma consultoria, uma mentoria, uma conversa aqui online. Partiu do maravilhoso Conselheiro? Qual que é a palavra do maravilhoso Conselheiro sobre a sua vida a respeito desse problema que você está vivendo? Partiu dele a direção? Ou nós recebemos hoje, como nós somos alvejados nas redes sociais, não apareceu lá um cardzinho? Eu vi uma pessoa testemunhando que foi lá e conversou com esse psicólogo, com essa psicóloga, com esse psiquiatra. Gente, eu não estou dizendo que não são profissionais usados poderosamente pelo Senhor. Partiu do maravilhoso Conselheiro? Partiu pela direção do Príncipe da paz? Porque o Senhor diz aqui, para que haja paz sem fim. Não é o fim da paz, não. Como muitos de nós estamos vivendo. E o Senhor está dizendo, eu estabeleci o meu filho, maravilhoso Conselheiro, porque ele sabe te aconselhar, ele sabe te consolar. E todo o resto são ferramentas.
que esse maravilhoso conselheiro ele pode utilizar, mas é ele que vai ditar a direção, o direcionamento, porque é um relacionamento. Porque é uma comunhão de pai com filho. A minha oração ao Senhor é para que nós sejamos desarraigados pela raiz mesmo de apoios secundários. Que seja estabelecido no nosso coração nessa noite a suficiência de Cristo em primeiro lugar. Paulo fala a respeito dessa suficiência, porque na medida que ele ministrava, o povo via aquilo. Eu acredito que eles ficavam extasiados. Como esse cara prega? Que palavras são essas? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Paulo diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Olha isso. Quero ler o verso 5 novamente. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Hoje nós nem precisamos pensar, porque nós temos acesso. Tem quem pense pela gente. E Paulo aqui está dizendo, não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa. Aí ele diz, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós precisamos aprender. E é interessante que o Senhor, Deus, Ele nos faz uma proposta, porque Jesus vem e é estabelecido como a gente vive hoje, somos agraciados por isso. Deus ainda assim nos faz uma proposta, porque para que a palavra da parte do Pai seja uma realidade na minha e na sua vida, existe um lugar. Existe uma configuração do nosso coração que deve estar mediante aquela configuração, porque se não tiver configurado da maneira certa, aonde Jesus é suficiente, nós não conseguimos usufruir o potencial daquilo que um pai quer fazer na vida de um filho, que é o que Jesus quer fazer sobre as nossas vidas. Quero ler Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Meu Deus. Começa dizendo assim, o título, a vida ou a morte? Olha o que o Senhor deixou registrado. Essas são as palavras que por intermédio de Moisés Deus falou ao povo no limiar da terra prometida. O povo estava saindo do deserto para entrar em Canaã, na terra prometida, e Moisés, sendo boca da parte do Senhor, fala isso com eles. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Verso 17, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido
como nós somos seduzidos. E te inclinares a outros deuses e os servires. Verso 18, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero ler esse verso aqui novamente. Verso 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida. Essa palavra, gente, ela não expirou, essa palavra é a verdade. Dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a sua vida e a sua longevidade. E o Senhor não está falando só para a sua geração. Aí o Senhor continua, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor fala dos seus descendentes, que vai vir depois de você. Mas há um lugar onde eu e você precisamos estar, e isso parte de uma decisão do nosso coração. De não sermos, qual que é a palavra aqui que o Senhor disse? Seduzidos. Nós temos hoje, uns dias desses era só o chat GPT, né? Agora tem um monte de inteligência artificial. E é rápido, gente. É assim, ó. A questão não é não utilizar, a questão é até aquilo que concerne o Senhor, nós estamos utilizando. É uma sedução que, se não é a graça do Senhor para parar a gente e falar, ei, eu sou suficiente na sua vida. Eu sou o mesmo. Eu sou o suficiente e assim sempre será. E em mim você pode sim viver uma vida extraordinária. O Senhor deixa registrado aqui, e Ele faz uns movimentos na nossa vida, para que a gente perceba o quão seduzidos estamos, para que a gente perceba a nossa dependência dEle. Ele começa a fazer alguns movimentos, mas pela correria do dia a dia, a gente não percebe. Nem sempre a gente percebe. E é o Senhor que está por detrás desses movimentos. Houve uma situação, está em Juízes capítulo 6, em que o Senhor escuta o clamor do povo e fala assim, meu povo está clamando, eu vou intervir. Mas eu quero ler o motivo desse clamor, que vai conectar com a palavra que nós lemos agora, caminhos de vida e de morte, caminhos de bênção e maldição. Juízes capítulo 6, verso 1 diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Olha o que o Senhor deixou registrado em Deuteronômio. Eis que eu coloco 2 caminhos, e eu tomo aqui como testemunho o céu e a terra contra você. E o Senhor diz, escolhe a vida. Nesse
Nesse capítulo, o verso 1 já diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Tem alguém cansado, não precisa levantar a mão não, de semear e não está colhendo? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Verso 5: pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Verso 6: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tem alguém que está levantando e destruindo as suas sementes? Ou você não está colhendo o tanto que era para ser colhido? Nós vamos conhecer um coração aqui e alguns questionamentos que podem estar no meio do seu coração hoje. Nesse mesmo capítulo, verso 11, Deus escuta a oração do povo. O motivo daquela opressão foi porque fizeram mal que aos olhos do Senhor, o povo dele. Só que no verso 11, a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, alcança aquele povo. No verso 11 diz assim, vou ler até o 13. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Verso 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha a resposta de Gideão, verso 13: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Se isso já tivesse escrito, era só Gideão ler o versículo 1. Olha o que Gideão carregava no coração dele. Quantas vezes nós viemos aqui aos domingos, aos GCs, terça, quarta, quinta, o dia do seu GC, e o Senhor libera uma palavra: eu estou com você. E muitas vezes o nosso testemunho é como Gideão está dizendo: ah, Senhor, se o Senhor está com a gente, por que nos sobreveio tudo isso? Só que o Senhor é um Deus de aliança, é um Deus de princípios. E importa que eu e você, nós saibamos esses princípios. O que nos concerne saber.
e nos posicionar, porque é um coração que queima de amor por mim e por você, e Ele não vai abrir mão disso. O Senhor tem nos sinalizado. Senhor Jesus, o que está acontecendo comigo? Eu estou orando, estou subindo um monte, estou jejuando e, meu Deus do céu! A resposta é que Jesus é suficiente. A nossa oração é que, Senhor, limpa, purifica o meu coração, porque nem eu mais sei o que está aqui dentro. Eu não sei o que eu construí aqui dentro. Eu só sei que todo domingo eu vou na igreja, toda terça eu estou no GC, mas a minha vida não transforma. Eu ouço falar desse amor, eu ainda carrego buracos dentro do meu ser, que eu não sei como preencher isso. E o Senhor começa aqui a dar direcionamento para Gideão, como que seria realizado, como que Deus iria intervir, como que Deus iria fazer para tirar toda aquela opressão dos midianitas de sobre o povo dele. Quero ler capítulo 7 agora, verso 1. Diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Olha o que Deus está dizendo: é demais o povo que está contigo, é muito conhecimento que você tem, seu coração já sabe como fazer, é muito conhecimento, o seu conhecimento, o tamanho conhecimento que você tem, é tanto conhecimento que está te atrapalhando, não te permite ver a minha glória sobre a sua vida. Você já é bem prático. Na hora que você tem dúvida ou necessita de alguma, ou possui alguma necessidade, já tem prática em suas mãos. Você é muito prático. Então impede da minha ação, não tem como eu te libertar daquilo que você está vivendo. Não tem como eu intervir, porque você já possui tanto conhecimento, já possui tantas honrarias na sua casa, na sua estante, de alvos, de metas batidas e entregues, já possui tanto que esse problema específico aí, que você clama a mim, não tem como eu intervir, porque você se afastou de mim. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deixa comigo. A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido. Aí aqui o Senhor dá uma estratégia para Gideão, porque Gideão estava ouvindo. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Tinha 32.000 pessoas. Então, tem muita coisa aí dentro, está cheio demais, tem que esvaziar. Dá uma estratégia, Deus dá uma estratégia para Gideão de esvaziamento. Imagina Gideão olhando 32 mil e já pensando nas estratégias, como queria fazer. Deus falou: não, tem muito. Aí sai 22.000 e ele viu 22.000 indo embora. Ficaram 10. Disse mais o Senhor a Gideão, verso 4: ainda há povo demais.
Não é o meu limite, não é o seu limite, é o limite do Senhor. É onde Ele disser, aqui não está suficiente ainda, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Abaixa mais, esvazia-se mais. Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Sabe o que é isso? Aquilo que eu e você, nós estamos segurando, falando assim, isso aqui tem que estar lá, porque se isso aqui não estiver lá, não vai. O Senhor está, não, eu que vou falar. Eu que vou te dizer o que eu vou usar. Porque até agora você não conseguiu resolver o problema. Porque até agora você foi insuficiente. As suas estratégias não valeram de muita coisa. Agora, me escuta, porque a medida é minha, não é sua mais. Quando você clamou, eu entendi que você estava abrindo as mãos e permitindo que eu agisse. A medida é do Senhor para resolver a situação. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E de todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então, verso 7, disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Há um lugar onde eu e você, nós podemos colocar o nosso coração, que ainda dentro da igreja, aonde habita qualquer outra suficiência que não seja o Senhor Jesus. Mas essa noite, por amor a mim e à sua vida, o Senhor está dizendo, basta, chega. O Senhor diz, eu quero te ver conquistar, eu quero te levar lá. Chega, mas antes é necessário um esvaziamento. Tem muito entulho, tem muita sujeira, tem muita coisa desnecessária. O Senhor diz assim, você vai se surpreender com o mínimo. O que eu faço? O Senhor vai usar o mínimo para que você se surpreenda com a glória dele sobre a sua vida. Eu quero ler para encerrar Jeremias capítulo 2. Verso 1. Obrigado, Jesus. Sem o Senhor não seria possível. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, esse é o profeta Jeremias. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti. Da tua afeição quando eras jovem. Do teu amor quando noiva. E de como me seguias no deserto. Numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim,
para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comessem o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. A proposta do Senhor Jesus para nossa vida nessa noite é de: lembra-te de onde caíste, porque o coração do Senhor ferve de saudade por mim e por você. Está na hora, diz o Senhor, de demolir os ídolos, que são altares em quem eu e você, nós confiamos, para vivermos a partir de agora a suficiência de Jesus Cristo. Está na hora de nos ajoelharmos e reconhecermos: Senhor Jesus, eu busquei outros caminhos. Em primeiro lugar, acreditando que já estava tudo ok, mas o meu coração está distante. Implanta em mim, Senhor Jesus, um coração que se aproxima, um coração aonde o Senhor é a minha suficiência, aonde o Senhor é suficiente para mim. É um convite da parte do Senhor, porque o Senhor sabe o que está aqui dentro, o que está aí dentro. O Senhor sabe, mas o clamor do Espírito Santo nessa noite é como eu parei vocês para te trazer para perto de novo. E a necessidade de um reconhecimento. Eu quero chamar os músicos aqui, por favor, se ainda estiverem por aí. A necessidade de um reconhecimento meu e seu. Porque o Senhor Jesus, Ele falou para o seu coração durante esse tempo, durante esses minutos. Ele não falou para as cadeiras. O Senhor Jesus diz assim: eu dei o passo. Eu vim aqui na minha casa te chamar hoje. Agora dê você o passo até mim. Os meninos vão tocar aqui, eles vão cantar algo que o Senhor ministra no coração deles, já está alinhando ali. E eu quero te encorajar a usar esse altar, a usar essa cadeira que você está sentado, para você se prostrar ao Senhor e dizer: Senhor, meu coração está cheio de suficiências, só que eu não sabia disso. É o seu momento com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele só te chama para um lugar onde essa questão vai se resolver. É por isso que não tem se resolvido. Há coisas e situações em que o Senhor está soprando para longe de você. E quanto mais você se esforça, mais longe o Senhor sopra, para te fazer perceber que a sua suficiência vem dEle, na presença e na pessoa dEle. A Bíblia diz em Apocalipse que 24 anciãos, eles tiram as coroas e se prostram aos pés do Senhor. Talvez essa noite é a noite que o Senhor preparou e anseia receber os seus diplomas, o seu conhecimento.
as suas conquistas? Porque o Senhor não vai invadir, Ele vai te atrair para Ele. Vamos ficar de pé?